Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez retomando o tema mora. Estão lembrados? Nós falamos que mora não representa apenas um simples atraso. Muita gente confunde mora com atraso. Na verdade, atraso é uma das formas em que a mora se manifesta. Só que mora é muito mais que isto. A mora acontece tanto quando o devedor não paga no tempo, no lugar ou na forma devidos, como quando o credor se recusa a receber no tempo, lugar e forma devidos. Vejam bem, considerando que o devedor assume uma dívida e não veio a adimpli-la dentro do tempo que foi convencionado, esse devedor é moroso. Mas também o devedor será moroso se pagar em lugar diferente daquele em que se convencionou. Como também ele será moroso se pagar de forma diversa da que tinha sido ajustada. Então fala-se que o devedor incorre em mora quando não realiza o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer. Do mesmo modo que o devedor pode incorrer em mora, o credor também. O credor é moroso quando não quer receber o pagamento no tempo, lugar e forma devidos. Então se convenciona um tempo para que a dívida seja paga. Chega o vencimento e o credor se recusa a receber, o credor é moroso. Ou então, convenciona-se um lugar para o pagamento e o credor se recusa a receber naquele lugar, o credor está em mora. Se finalmente for ajustada uma forma de pagamento e o credor não quiser receber o pagamento por aquela forma, o credor estará em mora. Então a mora do credor caracteriza-se quando o credor não quer receber o pagamento no tempo, lugar e forma que a lei ou a convenção estabelece. Então a mora tanto pode ser do devedor, que não paga, como do credor, que não quer receber. Na sequência, falamos a consequência atribuída à mora do devedor. Falamos que o devedor em mora responderá pelos prejuízos a que sua mora der causa, prejuízos estes que abrangem tanto os danos emergentes como os lucros cessantes, mais juros, no caso os juros de mora, que podem ser fixados em até 1% ao mês, mais atualização monetária, que significa a correção do valor aos índices inflacionários, e honorários advocatícios, que devem ser pagos em caso de sucumbência processual. Então, esse é o montante da indenização com o qual deve arcar o devedor no momento em que incorre em mora. Ele deve arcar com os prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização monetária e honorários advocatícios. Porém, é preciso deixar claro que se a prestação devido à mora se tornar inútil ao credor, se a prestação perder sua utilidade, perder sua serventia, o credor poderá enjeitá-la e, enjeitando-a, reclamar perdas e danos. A ideia é essa. Se a mora, portanto, retira a utilidade da prestação, ela estaria se convertendo em inadimplemento absoluto, onde a prestação não serve mais ao seu fim. Exemplo, o serviço de buffet que é prestado após o evento se realizar. Então essa prestação perdeu sua utilidade, o que faz com que o credor a rejeite e pleiteie na justiça a verba das perdas e danos. Finalizamos com a observação de que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não incorre este em mora. Sabemos que a mora do devedor, a mora solvente, estaria condicionada ao elemento culpa. E se não houver culpa do devedor, esse devedor não estará em mora. Então, se o devedor justificar o atraso, por exemplo, alegando caso fortuito ou força maior, ele não pode ser considerado moroso, já que ele não teve culpa pelo acontecido. E essas foram as principais ressalvas feitas na aula passada. Dando sequência ao assunto, passemos agora ao artigo 397 do Código. Acompanhem comigo.
Artigo 397. O inadimplemento da obrigação positiva e líquida no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor. Atenção, o artigo está falando das obrigações com prazo. Obrigação com prazo é aquela na qual se ajusta um termo de vencimento. Então, por exemplo, o devedor assume uma obrigação, cujo termo de vencimento é o dia 30 de janeiro. Portanto, em 30 de janeiro, a prestação vence. A partir de que instante é possível considerar o devedor em mora? Obviamente, o devedor é moroso se a prestação vencer sem que ele pague a dívida. É muito lógico, pessoal. Na hora em que se ajusta uma obrigação com prazo de vencimento, a mora do devedor se verifica a partir do vencimento da dívida. A partir do vencimento, se o pagamento não acontecer, o devedor é moroso. É o que diz o artigo 397. O inadimplemento de uma obrigação positiva e líquida no seu termo de vencimento constitui de pleno direito em mora o devedor. Então, o devedor que não paga no termo contratado como vencimento está em mora, já que essa mora se verifica dentro de uma obrigação com prazo. E na obrigação com prazo, o devedor é moroso no momento em que o vencimento chega e ele não paga. Então, a partir do vencimento, já se pode considerá-lo em mora. Porém, e se ao invés de uma obrigação com prazo, tivermos uma obrigação sem prazo? Aquela história, devo, não nego, pago quando puder. Portanto, ajustou-se uma obrigação onde não existe prazo para vencimento. Não se disse quando o devedor deve arcar com o pagamento da dívida. Pessoal, em semelhante hipótese, incide o parágrafo único do artigo 397. Observem bem. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Atenção, estamos trabalhando aqui a figura da constituição em mora. E essa figura da constituição em mora vai acontecer nos casos em que não se convencionou termo de vencimento. Nos casos em que a obrigação foi firmada sem prazo. Observem comigo aqui no esquema. Então, para a obrigação sem prazo, é necessário que se constitua o devedor em mora. Suponha-se, por exemplo, que João esteja me devendo 10 mil. Só que, no contrato que fizemos, não se ajustou a data de vencimento dessa dívida. Não se ajustou quando esse débito venceria. Ora, considerando que o contrato é omisso com relação ao vencimento, então eu tenho que adotar uma providência. E que providência é esta? Constituir o devedor em mora. Gente, eu posso fazer essa constituição em mora a qualquer tempo. Se eu quiser pedir essa constituição em mora no outro dia, eu posso. Afinal de contas, obrigação sem prazo pode ser exigida de imediato. Nós falamos isso, né? Aulas atrás, quando abordamos o tema pagamento. Se não for estipulado prazo, o credor pode exigir o pagamento imediatamente. Pois bem, esse exigir o pagamento imediatamente, considerando que a obrigação foi assumida
sem prazo de vencimento é exatamente o fenômeno da constituição do devedor em mora, o que se faz necessário em caso de a obrigação ter sido firmada sem prazo de vencimento. Como fazer para constituir o devedor em mora? Essa constituição do devedor em mora, ela pode ser feita de duas maneiras: através de interpelação judicial ou extrajudicial. Lá no esquema, através de interpelação judicial ou extrajudicial. Então, seria perfeitamente possível, considerando que João me deve aquela importância e que não foi fixado prazo de vencimento, que eu interpelasse judicialmente João para pagar essa dívida. Em processo, existe uma medida cautelar chamada interpelação. E essa cautelar de interpelação, ela tem esse propósito, tem essa meta: constituir o devedor em mora. E o grande aspecto, o aspecto mais significativo dessa cautelar é que, interpelado para pagar, já passam a correr juros para o devedor. Então, quando lá na ação principal eu fizer a cobrança, os juros que foram vencendo desde a interpelação podem ser cobrados. Ela gera essa consequência, porque o devedor é moroso a partir do momento em que foi interpelado judicialmente para pagar a dívida. Mas essa mesma interpelação pode ser feita de forma extrajudicial. Exemplo: eu envio uma carta com a R, claro, para ter a prova, né? Uma carta com aviso de recebimento, no qual eu cobro de João a importância devida. Então eu estou interpelando o devedor extrajudicialmente para que ele pague aquela dívida em relação à qual não foi fixado prazo de vencimento. Estão percebendo? Então, tanto através de uma interpelação promovida em juízo, medida cautelar, como através de uma interpelação processada fora do juízo, no caso, a carta com aviso de recepção, carta com a R, dessas duas maneiras, eu posso constituir o devedor em mora. E em vindo constituir o devedor em mora, passam a ser devidos juros, correção, honorários e todas aquelas consequências que vimos ao comentar o artigo 395 do Código Civil. Então, esta é a tônica das obrigações sem prazo. Já a obrigação com prazo é diferente. Para deixar o esquema mais completo, vamos colocar aqui como funciona com a obrigação com prazo. Na obrigação com prazo, não se exige a constituição do devedor em mora. E por que não exige a constituição do devedor em mora? Porque, de acordo com o caput do artigo 397, o simples inadimplemento da obrigação no seu termo de vencimento já constitui o devedor em mora. O só fato de o devedor ter descumprido a obrigação no seu termo de vencimento já faz com que este devedor esteja em mora. Então, eu não preciso interpelá-lo, nem judicial, nem extrajudicialmente, já que ele é moroso a partir do momento em que o vencimento chega e ele não paga a dívida. Essa é a lógica. E aí, com isso, nós sabemos distinguir a mora dentro de uma obrigação com prazo da mora dentro de uma obrigação sem prazo. Passemos agora ao próximo artigo.
Artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora desde que o praticou. Ora, está se falando aqui sobre ato ilícito, o que não significa necessariamente um ato ilícito do direito penal. Pode ser um ilícito civil. Exemplo, um acidente de trânsito. Eu bato com o meu carro na traseira de um outro veículo, provocando assim uma colisão. É preciso, portanto, que eu componha os prejuízos que eu causei. Eu tenho a obrigação de indenizar. Acontece que, considerando que eu provoquei o acidente a partir da minha atuação, a partir de que instante estou eu em curso na mora? Quando se trata de obrigação decorrente de ato ilícito, a partir de que momento se considera o ofensor em mora? Isso é importante, porque a partir da mora passam a ser devidos os juros. Então a mora vai se caracterizar, opção A, quando se apurar o valor do prejuízo. Opção B, quando eu for interpelado para pagar a dívida. Opção C, quando eu for processado. Opção D, quando eu for sentenciado. Nada disso. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, a mora se caracteriza desde o momento em que a pessoa o praticou. Aquele que deve indenizar o prejuízo já está em mora. Eu disse, aquele que deve indenizar o prejuízo já está em mora desde o momento em que praticou a ilicitude. Estão percebendo? Então, eu sou moroso a partir do momento em que eu bati no carro da frente. A partir desse dia, já passam a ser devidos os juros moratórios. Essa, portanto, é a regra do artigo 398 do Código Civil. Passemos agora ao 399. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou de força maior, se estes ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria, ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vejam bem, esse é um artigo riquíssimo em detalhes. E para quem percebeu, ele vai trazer uma consequência que a princípio assusta o incauto. O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que esta impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, mesmo se ocorrer um motivo de caso fortuito ou força maior, o devedor em mora responderá. Gente, isto é muito sério. Vocês não conseguem imaginar quanto isto é sério. Suponha-se, por exemplo, que eu deva entregar um carro a Pedro e que a entrega se convencione para quarta-feira. Chega a quarta e eu não entrego o carro. Eis que na quinta-feira o prédio no qual o carro estava estacionado desmorona e o carro perece. Motivo de força maior. Vejam bem, eu devia entregar o carro na quarta. Não entreguei. E o prédio estava na garagem do meu prédio. Chega a quinta, o prédio desmorona. Motivo de força maior. Pergunto, tenho eu que pagar perdas e danos a Pedro? Resposta, sim. Porque o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que ela resulte de caso fortuito ou força maior. Gente, está se imputando responsabilidade ao devedor pelo desmoronamento de um prédio. Podia ser um terremoto. Quer um exemplo mais absurdo ainda? Eu devo entregar um carro a Pedro. A entrega ficou marcada para quarta-feira. Chega a quarta e eu não entrego. Na quinta, estando o carro parado na rua, cai um asteroide do céu em cima dele. E o carro perece. Força maior. Por este artigo, eu terei que indenizar Pedro. Terei que compor as perdas e danos que Pedro sofreu.
Mas por que será, pessoal? Por que será? Eu dei 2 exemplos. No primeiro foi o prédio que desmoronou. No segundo foi um asteroide que caiu do céu. Por que eu vou ter que indenizar nesses casos, se o que provocou a perda do carro foi o motivo de força maior? Se vocês raciocinarem corretamente, vão perceber que o que provocou o prejuízo não foi a queda do asteroide, não foi o desmoronamento do prédio. O que provocou o prejuízo foi a mora. A mora, sim. Porque se eu tivesse entregue o carro na quarta-feira a ele, ele não estaria na minha garagem. Resultado, ele não teria sofrido perecimento quando o prédio desmoronou. Se eu tivesse entregue o carro na quarta-feira, ele não estaria naquele local específico onde o asteroide caiu. Estaria na casa de Pedro. Então, o que provocou a perda não foi o fortuito, e sim o meu atraso, a minha mora. É por isso que a lei adota essa regra tão severa, dizendo que o devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, ainda que esta impossibilidade resulte do caso fortuito ou da força maior. Essa é a lógica do artigo. Agora vejam que o mesmo artigo que cria essa responsabilidade do devedor moroso admite 2 excludentes. Observem a segunda parte. Salvo se provar isenção de culpa ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. Vejam vocês. Em tese, o devedor em mora responde pelo caso fortuito, responde pela força maior. Mas, se o devedor em mora provar a ausência de culpa ou que o dano sobreviria, ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada, ele deixa de incorrer nessa responsabilidade. Então, na sequência, a primeira justificativa que vai liberar o devedor de responsabilidade é quando ele provar isenção de culpa. Naquele exemplo, eu devia entregar o carro na quarta, entreguei na quinta. Por que eu entreguei na quinta? Porque na quarta-feira eu fui sequestrado. Na quarta-feira eu estava num cativeiro e só fui liberado pelo sequestrador na quinta, que foi quando o prejuízo aconteceu. Gente, eu não tive culpa de ser sequestrado. Eu não tive culpa de ter atrasado o pagamento. Estão percebendo? Então, se eu convencer o juiz de que eu não tive culpa pelo atraso, nesse caso, eu deixo de responder pelo prejuízo, se o prédio desmoronou ou se o asteroide caiu. É uma justificativa que a lei me dá. A segunda justificativa é se eu provar que o dano teria ocorrido ainda que a prestação fosse oportunamente desempenhada. Se eu provar que o dano teria ocorrido de qualquer jeito, mesmo que eu tivesse pago no vencimento, neste caso eu escapo dessa responsabilidade. Naquele exemplo, convencionou-se que a entrega seria feita na quarta. Ocorre um atraso. E eis que na quinta-feira acontece um terremoto que assola toda a cidade. Toda a cidade voou pelos ares quando o terremoto aconteceu. Então, mesmo que eu tivesse entregue o carro a Pedro na quarta, esse carro teria sido danificado pelo terremoto. Por quê? Porque ele estaria na casa de Pedro. E a casa de Pedro foi atingida pelo evento. Estão percebendo? Eu estou provando que o dano teria ocorrido mesmo que eu tivesse cumprido a prestação tempestivamente. Mesmo tendo entregue o carro no prazo, ainda assim, esse carro teria sido destruído. Porque o terremoto assolou toda a região. Onde moro eu, onde mora a outra parte, onde mora a coletividade envolvida. Essa é a ideia. Portanto, quer o artigo 399 que o devedor em mora responda pelos prejuízos, ainda que decorrentes de caso fortuito ou força maior. Porém, se ele provar total isenção de culpa pelo atraso, pela mora, ou se ele provar que o dano sobreviveria, ainda que a obrigação fosse oportunamente desempenhada, nesses 2 casos, ele escapa da responsabilidade, ele deixa de responder. Essa é a leitura do artigo 399 do Código Civil. Pessoal, um forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa próxima aula.